Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. O episódio de hoje é dedicado à análise de um REIT com exposição a diferentes tipos de negócios e com propriedades em 9 das maiores cidades dos Estados Unidos. Hoje analisamos a Federal Realty Investment. Vamos a isso. Como é costume, começo por pedir-vos que, se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também já sabem que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. Se não sabes o que é um REIT, eu aconselho que vejas primeiro o episódio 54, onde eu explico os detalhes que vou usar nesta análise. Com um pouco mais de 8 mil milhões de capitalização de mercado, a Federal Realty Investment Trust é já um REIT consolidado no mercado estadunidense. Opera mais de 103 propriedades espalhadas por 9 das maiores cidades da costa este e oeste dos Estados Unidos. Essas propriedades são normalmente conjuntos residenciais, comerciais ou mistos, mas também escritórios ou mesmo hotéis. O negócio da Federal Realty passa por alugar espaços a outras empresas ou indivíduos que pagam uma renda mensal mínima, mais potencialmente uns prémios associados às receitas dos mesmos. Os alugueres comerciais são contratos normalmente entre 3 a 10 anos, embora existam alguns com duração superior. Já os alugueres residenciais são feitos normalmente com a duração de 1 ano ou menos e representam 9% das rendas totais. Podemos ver que a maior parte das propriedades da empresa situa-se nos estados da Califórnia, Maryland e Virgínia e juntas prefazem mais de metade da área alugável total. A dispersão geográfica nestes casos é importante, mas ainda mais importante é perceber a diversificação dos inquilinos, e aqui a Federal Realty está bem diversificada, não só a nível dos tipos de negócios que ocupam as suas propriedades, com a receita das rendas a depender de restaurantes, residências e escritórios até 16%, e essa mesma receita bem dispersa por diversas empresas, sendo que a exposição individual não supera os 2,7%. Bom, agora que já percebemos o conceito do negócio e a exposição que o mesmo tem, olhemos para os números do último ano e tentemos perceber como correu 2021. As receitas com as rendas subiram 14% e os ganhos operativos com as propriedades também subiram 16% face a 2020. Os custos administrativos subiram ainda mais, quase 20%, o que não é nada agradável. Neste tipo de empresas, os REITs, os benefícios por ação não nos dizem muito. É importante perceber os fundos de operações, ou o FFO, e o EBITDA, porque os benefícios por ação estão altamente influenciados por uma entrada contável, a depreciação e a amortização, que não representa saída de dinheiro. Ora, estas métricas no ano 2021 aproximaram-se muito do ano pré-pandémico, mas ainda não atingiram os mesmos valores. É visível o impacto da pandemia nos números da empresa, porque também esta foi atingida pelas moratórias que permitiram a alguns inquilinos adiar o pagamento das rendas. Ainda assim, mostrou uma taxa de ocupação superior a 90%. Essa taxa de ocupação está muito dependente do término dos alugueres que expliquei no início e, como podemos ver, no ano 2024 é quando termina a maior fatia, que representa mais de 90 milhões de dólares. Não que isto seja preocupante, já que a empresa tem feito um bom trabalho a substituir os inquilinos, mas para perceberem que há anos que podem eventualmente ver afetados os seus rendimentos caso não o consigam fazer. A nível de balanço, a empresa registra quase 7 mil milhões em propriedades, mas, como sabem, este é o valor de custo e não o valor atual. Aliás, já vem deduzido depreciações e amortizações, o que não representa, como é lógico, o valor real do imóvel. O dinheiro em caixa é de apenas 162 milhões e mesmo assim os ativos superam largamente os passivos. Aqui importa salientar
salientar os mais de 4 mil milhões de dólares de dívida, que vamos estudar lá mais para a frente, e os mais de 86 milhões de dólares que a empresa pagou em dividendos no último trimestre. Dividendos esses que crescem há 54 anos consecutivos, colocando a empresa num grupo exclusivo dos Dividend Kings. Olhemos para os últimos 10 anos da operação do REIT e vejamos os números que apresenta. Se chegaste agora ao canal, a ideia do segmento que se segue é avaliar os resultados financeiros da empresa, olhando para uma série de métricas e tomando esses resultados em conta para estimar os próximos 10 anos através de dois métodos muito específicos que estás prestes a conhecer. No que respeita à receita, esta tem aumentado a 5% ao ano, desde logo um indício positivo, ou não fosse este um dos melhores REITs no mercado. O lucro operativo líquido, ou NOI, tem aumentado dentro dos mesmos valores e confirma a ideia da qualidade deste negócio. Esta métrica é importante para perceber o real valor atual das propriedades da empresa. Como são propriedades muito diferentes, é difícil encontrar um cap rate que se ajusta a todas, mas normalmente ronda um valor entre os 4% e 5%. Assim que, apesar do valor declarado nos ativos ser de quase 7 mil milhões de dólares, o valor atual das mesmas deve rondar algo entre os 8 e os 10 mil milhões. Se já viram um episódio que vos indiquei, sabem que os REITs só podem crescer de duas formas. Para comprar novas propriedades, precisam de financiar-se ou com dívida ou através da emissão de ações, diluindo assim os acionistas. E este não é diferente. A dívida tem crescido a 6% ao ano e isso traduz-se numa alavancagem superior a 6 vezes. Isto é naturalmente preocupante e culminou com um downgrade da dívida do nível A para BBB. Ao entrar ao detalhe na dívida, a maior parte é a taxa fixa, o que é o ideal no momento em que nos encontramos, e grande parte da mesma é unsecured, ou seja, não está salvaguardada por ativos da empresa. Apenas as hipotecas, pouco mais de 330 milhões, foram feitas usando as propriedades como colateral, pelo que os acionistas podem dormir mais descansados. A própria dívida encontra-se distribuída de forma cíclica e o ano 2024 é novamente o mais carregado. Ainda assim, a empresa tem mais do que folga suficiente no ano seguinte para estender a mesma e inclusivamente o ano 2028 pode servir de buffer para receber alguma dessa extensão. Mesmo os ratings de crédito dos maiores 25 inquilinos, apenas 2 apresentam ratings preocupantes por agora, assim que a alavancagem parece estar dentro de controle. Os fundos de operações têm crescido a 4,6% ao ano, o que apesar de não ser um valor extraordinário, é algo positivo. Aliás, superam em mais de 3 vezes a quantia necessária para pagar os juros da dívida todos os anos. Estes fundos de operações valeram mais ou menos 24 vezes ao longo dos últimos 10 anos, um valor bem superior às 16 vezes a que estão atualmente. Este é um indício que pode indicar alguma subvalorização do REIT, está claramente abaixo da média histórica e, ao comparar com a média de todos os REITs, e aqui os dados já têm alguns anos, está também abaixo da média. Se fizer o mesmo com, por exemplo, REITs de outros setores, como residencial, retalho ou de escritórios, então está claramente abaixo. No que respeita ao valor das propriedades, este tem vindo a crescer a quase 7% ao ano, o que confirma também os valores da dívida que vimos, mas esses valores têm sido bem investidos em imóveis. Como disse há pouco, a diluição dos acionistas é comum nos REITs e a Federal Realty diluiu quase 2% ao ano os seus. Antes de passar à estimativa do EBITDA para os próximos 10 anos, o dividendo de 335 milhões de dólares anual representa 77% dos fundos da operação, ou para quem olha para o lucro operativo líquido, cerca de 85%. O importante aqui é o FFO e 77% deixa espaço suficiente para ir abatendo a dívida, mas não dá muita flexibilidade. Por isso é que o crescimento dividendo tem sido praticamente de migalhas. Não está em risco por enquanto, mas também não esperem grandes aumentos. Para estimar o EBITDA nos próximos 10 anos, eu não invento nada. Sigo aquilo que tem sido a média da empresa, inclusivamente um bocado por baixo. Isto deixa-me com um EBITDA de quase 800 milhões em 2031, que se usar um múltiplo histórico de 22 vezes, uma alavancagem a retornar à média de 5 vezes e meia e uma diluição dentro do que a empresa tem feito até aqui, me dá um preço de apenas 142 dólares para 2031, o que representa uma valorização anual de 2,5% face ao preço atual. Confesso que não é nada animador,
animador, assim que vejamos o segundo método que usa os fundos das operações e estima os mesmos para os próximos 10 anos. Aqui as taxas de crescimento estão alinhadas com a média histórica e o retorno anual esperado é de 9%. Com um crescimento perpétuo de 2,4%, o valor intrínseco da ação é de $100. Se quiseres um retorno anual de 10%, então o valor intrínseco a considerar seria de $87. Se tiveres em conta a estimativa que a própria empresa colocou para este ano, para os fundos de operações, digamos de $5,95, e multiplicarmos por 16 vezes, traz um preço de $95. E, do outro lado do extremo, se multiplicares por 24 vezes da média histórica, terias um preço de $142. A minha opinião é que se procuras exposição ao setor imobiliário e te identificas com REITs, a Federal Realty é uma boa oportunidade abaixo dos $100 e pessoalmente reforçarei a minha posição quando isso acontecer. Até porque num contexto histórico, os REITs têm sido boas proteções num cenário de inflação média elevada, onde desde 1992 trouxeram retornos positivos em 85% das vezes em que houve mudanças das taxas de juros, especialmente de subidas, o que é precisamente o cenário onde nos encontramos. Taxas de juro mais altas traduzem-se em rendas mais elevadas, aumentando assim o lucro líquido operativo dos REITs e também o valor das propriedades. Por outro lado, taxas de juro mais altas também dificultam o refinanciamento da dívida e podemos assistir a uma emissão de ações mais agressiva no futuro. Ainda assim, é um dos meus REITs favoritos, principalmente pela estabilidade que é cada vez mais difícil encontrar no mercado. Os mercados norte-americanos e português tiveram uma semana negativa, a fecharem com perdas perto ou acima dos 2%. Já os índices europeus contrastaram um pouco com este cenário, fechando a semana positivamente. Também positivas foram as subidas do dividendo por parte da Phillips 66, com 5,4%, e da Simon Property, com 3%. A semana fica ainda marcada pela suspensão da compra do Twitter, que Elon Musk usou como justificação a necessidade de garantir que efetivamente apenas 5% das contas do Twitter são realmente falsas. No momento em que as criptomoedas estão na voga pela sua travessia do deserto, o nosso Ministro das Finanças veio anunciar que mais-valias com este tipo de ativos vão ser tributadas no futuro. Esta notícia vem na sequência de uma da semana passada, onde um membro do governo já tinha pedido à autoridade tributária para começar a estudar um enquadramento para taxar estes ganhos. E, apesar de ser uma medida que eu apoio, não pode ou não deve ser implementada antes de conhecida a regulação para a proteção de quem investe neste tipo de produtos. Hoje em dia, os teus depósitos em dinheiro num banco ou instituição são garantidos até um determinado montante. E o mesmo devia acontecer nestes ativos. O mesmo acontece com ações, no caso a tua corretora ir à falência. Estas são segregadas e não te podem ser retiradas. Essa é precisamente a regulação necessária no mercado de cripto antes de começarem a taxar produtos que não conhecem. Vejam o exemplo da Coreia do Sul, que adiou esta medida legal precisamente pela pressão social sobre este aspecto. O problema aqui é que Portugal não manda muito no que respeita à legislação, porque estamos dependentes do que diga a Comissão Europeia, que está atualmente a trabalhar neste aspecto. Assim que espero bom senso nesta matéria do Governo, pelo que só lá para 2023 é que deveremos ter notícias mais relevantes. Também esta semana ficou-se a conhecer o valor da inflação em Portugal para o mês de abril e, adivinha lá, novo máximo. Aos 10, troca de campo. Em relação ao portfólio, fechou a semana nos quase 28% e recebi $30 nestes primeiros 15 dias de maio. Nestes últimos dias voltei a reforçar algumas posições, como a VF Corporation, a Starbucks, a Realty Income, Flow Traders, Best Buy e Apple. Sobre a Flow Traders, vocês encontram as razões no episódio 73. Já a Apple foi uma compra acima do valor justo, mas que afeta muito pouco o meu custo base, que continua abaixo dos $90. E é tudo por hoje. Ajudem o canal a crescer, deixando o vosso like, se gostaram do episódio, subscrevam se ainda não fizeram e partilhem com os vossos amigos. Sigam-me no Instagram para mais conteúdo durante a semana. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.